Antes desse vídeo começar, eu tenho um aviso. Bom, todo mundo sabe da situação atual do Rio Grande do Sul devido às enchentes. Pessoas estão desabrigadas, pessoas estão esperando resgate, pessoas perderam tudo, pessoas morreram. Então, antes de pedir like, antes de pedir que você se inscreva no canal, que você vire membro, eu peço que você faça uma doação. Eu vou deixar aqui na descrição a chave Pix da principal vaquinha que tá rolando. E cara, qualquer doação é bem-vinda. R$20, R$10, R$2. O jeito que você puder ajudar, ajude. E se você não puder ajudar financeiramente e ver algum projeto social nas suas redes sociais, mano, divulgue que você também vai estar ajudando. Juntos vamos ajudar o Rio Grande do Sul a passar por essa tragédia. Agora vamos pro vídeo. Bom, e tá aqui a minha decklist da surpresa da última box, o Performage Magistos. Pra entender esse deck, vamos primeiro entender a skill Hora do Show Câmara Mágica, o que ela diz. Ela tem 4 efeitos, tá? Você só pode usar o efeito secundário, terciário e quaternário dessa habilidade uma vez por turno. E só uma vez por turno. Pode ativar quantas vezes você quiser no duelo, tá? O primeiro efeito é o seguinte, você não pode fazer invocação especial, exceto invocações especiais do deck adicional, de monstros, exceto monstros Câmara Mágico ou monstros tipo Mago nível 4. É isso, Câmara Mágico e Mago nível 4 você pode invocar, do main deck. Segundo efeito, envia ao cemitério um monstro Câmara Mágico da sua mão e em seguida adiciona à sua mão um monstro Câmara Mágico do seu deck. Você troca um por outro. Show, consistência. Terceiro efeito, embaralhe no deck um monstro no seu campo e em seguida jogue no seu campo um monstro Câmara Mágico do seu deck em posição de defesa com a face para baixo. Sua posição de batalha pode ser mudada. Então você pega ali um monstro que esteja no seu campo, não necessariamente tem que ser o seu. Se você roubar o monstro do oponente de alguma forma, você pode embaralhar esse monstro no deck do oponente e invocar um monstro do seu deck, um monstro Câmara Mágico. E o quarto efeito, se você controlar um monstro Exceed Câmara Mágico, o ataque de um monstro no seu campo torna-se igual ao ataque de um monstro controlado pelo oponente com maior ataque, mais 1000 até o fim desse turno. Nessa decklist específica que eu tô utilizando, eu não tenho nenhum Exceed de Câmara Mágico, então eu não uso esse quarto efeito, beleza? Então é basicamente dois efeitos. Troca um Câmara Mágico da sua mão por outro do seu deck, descartando ele, e troca um monstro no seu campo por um monstro Câmara Mágico do seu deck. Vamos entender quais são os monstros Câmara Mágico que eu utilizo nessa decklist. O primeiro deles é o Câmara Mágico Malabarista Danoso. Ele é um monstro, obviamente, nível 4, que tem o seguinte efeito. Quando um card ou efeito que causaria dano a você for ativado, efeito rápido, você pode descartar esse card, negar a ativação, e se isso acontecer, destrui esse card. Esse card aqui é até bom contra o FTK que tá rolando aí na ranqueada, tá? Qualquer bannerzinho ou dano de batalha que você for tomar, você pode descartar. Você vai ter com uma espécie de hand trap. Quando ele estiver batalhando, você pode descartar ele e negar o dano, como se fosse um Kuriboh. Então, é interessantezinho esse efeito, mas o efeito legal dele é que você pode banir esse card do seu cemitério para adicionar um monstro Câmara Mágico do seu deck à sua mão, exceto o próprio Câmara Mágico Danoso, tá? Lembrando que a skill você descarta o Câmara Mágico para adicionar o Câmara Mágico do deck, então você pode descartar ele, adicionar um Câmara Mágico, banir ele do cemitério e adicionar outro Câmara Mágico, e aí você vai jogando em Yu-Gi-Oh! Outro monstro que eu utilizo aqui, 3 cópias, é o Câmara Mágico Engana Chapéu, também um monstro nível 4, mago, e se 2 ou mais monstros estiverem no campo, pode ser monstros seus ou monstros do oponente, tá? Tem que ter 2 monstros no campo, você pode dar Special Summon dele da sua mão. E quando um card ou efeito que causaria dano a você for ativado, efeito rápido, você pode colocar um marcador Câmara Mágico nesse card, o máximo é 3 marcadores, e você transforma em 0 dano de efeito. E quando o terceiro marcador Câmara Mágico for colocado nesse card, seu ataque e defesa se torna 3.300. Esse efeito aqui basicamente você não utiliza, esse efeito de proteger de bunny. O ponto importante desse bicho mesmo é ele entrar por invocação especial e você pode invocar ele quantas vezes você quiser no turno. É só ter 2 monstros no campo. E por último, mas não menos importante, 2 cópias do Câmara Mágico Palhaço Ardiloso. Se esse card for enviado para o cemitério, você pode escolher um monstro Câmara Mágico no seu cemitério e invocar o alvo por invocação especial, mas seus ataques e defesa se tornam 0. E depois você sofre 500 de dano. Só pode usar esse efeito uma vez por turno. Ele é interessante porque toda vez que ele cai no cemitério, ele é um corpo do campo, ele pode se auto-invocar. Então você consegue estar usando o efeito dele todo o turno pra estar invocando ele mesmo e ser um monstro aí de nível 4 que você pode utilizar pra fazer Synchro e Exceed. E esses são os monstros Câmara Mágico que eu utilizo, tá? Basicamente é uma engine que faz você colocar monstros nível 4 na mesa. Esse aqui busca todos os seus Câmara Mágico. Esse aqui entra special quando cai no cemitério de qualquer forma, seja da mão, seja do deck, seja do campo pro cemitério, seja como material Exceed pro cemitério. Caiu no cemitério esse bicho, você pode pagar 500 pontos de vida e invocar ele. Esse aqui entra special se você controlar 2 monstros, ou o oponente controla monstro também, tá? Essa é a parte Câmara Mágico, agora vamos chegar na parte Magistos do deck. E eu vou começar pelo Crawler, o Magisto dos Grimórios. Ele é um monstro mago, nível 4 trevas, e ele tem o seguinte efeito, você pode enviar para o cemitério um monstro mago da sua mão, ou do campo com a face para cima, e invoca esse card por invocação especial da sua mão. Então ele é mais um special aí do deck, enviando o monstro mago. E o principal descarte aqui para ele, o principal alvo para você enviar para o cemitério, é logicamente o Palhaço Ardiloso, porque quando ele cai no cemitério, ele se invoca. Então caso você tenha o Crawler e o Palhaço na mão, você pode ativar o efeito do Crawler, descartar o Palhaço, o Crawler entra por invocação especial, Palhaço ativa o efeito, entra por invocação especial, você já tem 2 monstros nível 4 no campo para você fazer Exceed, sem gastar Summon ou Summon. Além disso, você pode declarar um atributo e esse card se torna desse atributo até o final do turno. Esse efeito aqui não é muito útil nessa versão, mas o outro efeito que é útil dele é que você pode banir esse card do seu cemitério, depois escolher um monstro Magistos que você controla e você equipa com o monstro Magistos do seu cemitério, exceto o monstro nível 4. Os Magistos têm essa mecânica, tá, de equipamento. Os seus monstros de extra deck, quando são equipados a seus monstros Magistos, têm efeitos.
Então, por isso esse efeito aqui se torna interessante, porque você pode equipar qualquer monstro Magistus que esteja no seu cemitério em um monstro Magistus que você controla. Quando eu falar do extra deck, vocês vão perceber o quanto esse efeito é bom. Então é basicamente isso. O Crawler é um volume a mais pro deck, descartando o monstro mago e se invocando por invocação especial. Outro monstro aqui que eu usaria 3 se eu tivesse é o Zorua, o Magistus das Chamas. Ele é um monstro mago, ele é regulador e ele tem o seguinte efeito. Você pode escolher um monstro Magistus que você controla, no caso pode ser o próprio Zorua, tá? E você pode equipar um monstro Magistus do seu deck adicional. Quando chegar no extra deck, vocês vão ver quais monstros do deck adicional têm efeitos quando são equipados, tá? Aí vamos lá. Se esse card se tornar equipado com um card de monstro Magistus, você pode invocar por invocação especial um monstro mago de nível 4 da sua mão ou do seu cemitério em posição de defesa, mas com os efeitos negados. Então é isso, ele equipa o Magistus do extra deck e quando ele é equipado, você pode invocar um monstro mago do seu cemitério ou da sua mão. É volume de jogo pra você, né? Mais volume de jogo. E por último, mas não menos importante, temos aqui a Hyliona Magistus de VR. Se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode ativar um desses efeitos. Adicione uma magia armadilha Magistus do seu deck à sua mão, ou devolva para o seu cemitério um dos seus monstros mago banidos de nível 4 ou menos. Pode devolver tanto seus Magistus banidos, tanto seus Câmara Mágico banidos. Como por exemplo, você bane aqui um Malabarista danoso para adicionar um Câmara Mágico, você pode ativar o efeito da Hyliona, voltar o Malabarista pro cemitério para banir ele novamente e adicionar outro Câmara Mágico. Além disso, a Hyliona no cemitério tem o mesmo efeito aqui do Crawler, tá? Você pode banir ela do seu cemitério e depois escolher um monstro Magistus que você controla. E você equipa com o monstro Magistus do seu cemitério, exceto o monstro nível 4. Então os dois aqui podem se banir para voltar a equipar os seus monstros Magistus no cemitério em um monstro Magistus que você controla. E a magia que a gente busca pelo efeito da Hyliona, no caso aqui, é a invocação Magistus, que é a polimerização para o deck de Magistus. Você invoca por invocação fusão um monstro de fusão no seu deck adicional, usando o monstro da sua mão ou do campo com matéria, incluindo o monstro mago. Se você estiver invocando um monstro de fusão Magistus dessa forma, você também pode usar monstros na sua zona de magias e armadilhas que estiverem equipados a um monstro Magistus. Então, como o Magistus tem essa mecânica de equipamento, se os monstros Magistus seus estiverem equipados a outros monstros Magistus, você pode utilizar esses monstros equipados como matéria de fusão para invocação fusão de um monstro Magistus. E que monstro é esse que a gente invoca? É o Aiwass, o Espírito Mágico Magistus. É um monstro demônio de vento, fusão nível 8, que você faz ele utilizando um monstro Magistus e um monstro Mago. Enquanto esse card for um card de equipamento, o monstro equipado ganha 1000 de ataque, então aí os efeitos que os monstros Magistus seu de extra deck têm nos seus monstros. O do Aiwass aqui é dar 1000 de ataque e 1000 de defesa, só que o ponto principal da Aiwass é porque ele é uma interação. Durante a fase principal, efeito rápido, você pode escolher um outro monstro com a face para cima no campo, equipa esse card que você controla ele. Então você pega qualquer monstro no campo e equipa a Aiwass nele, tá? Se esse card for equipado ao monstro do oponente, por esse efeito, você toma o controle do monstro equipado, e além disso ele não pode ativar seus efeitos. Aí você só pode usar cada efeito da Aiwass uma vez por turno. Então é basicamente uma interação para você roubar o bicho no turno do oponente. Claro que você pode dar esse efeito na sua fase principal também, tá? Pra roubar o bicho do oponente, bater e finalizar. Mas aqui normalmente a gente vai passar com esse bicho aqui no turno 1 pra ser interação. Continuando aqui com os monstros Magistus, temos a Artemis, a donzela da lua Magistus. Ela é um link 1, você faz ela utilizando um monstro mago de nível 4 ou menos. Mas vamos lá. Se um ou mais outros monstros Magistus forem invocados para invocação normal especial, enquanto você controla esse monstro, você pode escolher um desses monstros, equipe esse card que você controla ele. Então vamos lá, você tem a Artemis no campo, você invocou qualquer monstro Magistus, você pode ativar o efeito da Artemis no campo e equipar ela mesma nesse monstro Magistus que você acabou de invocar. E aí, ela equipada tem o seguinte efeito. Quando esse card estiver equipado ao monstro Magistus, você pode adicionar um monstro Magistus do seu deck à sua mão. Ela é um search pro deck para monstro Magistus, então você consegue buscar qualquer monstro Magistus do seu deck. Outro monstro interessante aqui é a Hyliona Maravilhosa Magistus do Guarda-Roupa de Bruxas. Puta que pariu. Que nome grande. Ela é um monstro Exceed de rank 4, você faz ela utilizando dois monstros magos de nível 4 com atributos diferentes. E qual é o efeito dessa bicha aqui, tá? Você pode associar uma matéria desse card e invocar por invocação especial um monstro Magisto do seu deck. E além disso, você não pode invocar monstros por invocação especial do seu deck adicional pelo resto do turno, exceto o monstro Magistus. Normalmente o principal alvo da Hyliona é a própria Hyliona versão menor aqui, tá? Porque você invoca ela no deck, ela ativa efeito, busca polimerização, você já tá travado em Magistus, você aproveita e já faz a sua fusão. Mas também você pode invocar o Zorua, aí o Zorua entra equipando o monstro, invocando o monstro do cemitério. Pode ser uma alternativa também, o problema é que a Hyliona aqui Exceed se trava em Magistus. Aí você não consegue fazer grandes coisas quando você invoca o Zorua, tá ligado? Mas vamos lá, porque ela tem efeito também quando está equipada, tá? E quando esse card estiver equipado ao monstro, você pode escolher um monstro de efeito que seu oponente controla, negue seus efeitos até o final do turno. Ela dá um cálice aí, não é efeito rápido, mas você pode tirar algum bicho aí chato que o oponente controla. Mas você pode tirar o efeito chato de algum bicho aí que o oponente controla. E por último, fechando os monstros Exceeds do seu extra deck, temos o Ninanuru, a deusa de vidro Magistus. É um monstro rocha, você faz ela utilizando dois monstros de nível 4. Enquanto esse card for um card de equipamento, o monstro equipado pode realizar até 2 ataques contra monstros durante cada fase de batalha. Então, opa, 2 ataques contra monstros. Show. Você só pode usar cada um dos seguintes efeitos de Ninanuru, a deusa de vidro Magistus uma vez por turno. O primeiro é que você pode associar a matéria deste card e depois escolher um monstro mago de nível 4 ou menos no seu cemitério, adicione à sua mão. Então você usa ela para reciclar seus monstros magos que estão no seu cemitério. Enquanto esse card estiver equipado ao monstro Magistus, você pode escolher um card Magistus na sua zona de magias e armadilhas e uma magia armadilha que seu oponente controla e você destrói ambos. Ela é uma boa carta para você estar forçando o backroll do oponente. Você vai equipar um monstro Magistus seu, seja pelo efeito aqui do Zorua, ou se ela estiver no cemitério banindo o Crawler,
e a Hyliana pra equipar um monstro mais justo no seu campo. Ela vai estar ali equipada. Normalmente você vai utilizar o efeito dela pra forçar a back row do oponente, tá? Pra forçar as traps do oponente. Você não vai querer necessariamente invocar ela, você vai querer equipar ela nos seus monstros mais justos. Aí vamos lá, fechando a decklist, eu utilizo uma cópia aqui do Draco Enfurecido do Stenir. É um bom 5/8 pra esse deck, que ele consegue fazer facilmente utilizando aqui o Zora, tá? Por quê? Porque ele é interação e ele também é um monstro que põe pressão na mesa. Ele é interação porque quando seu oponente tiver um efeito de monstro, você pode banir esse monstro. Isso pode ser o suficiente pra parar isso pode ser o suficiente pra parar a jogada do oponente. E se esse card atacante destruir um monstro de efeito em batalha e enviá-lo pro cemitério, esse card ganha ataque igual ao ataque original do monstro destruído. Além disso, ele pode realizar o segundo ataque contra o monstro durante esta fase de batalha. Então ele é pressão na mesa porque ele bate, destrói, ganha ataque, bate, destrói. Então, realmente esse bicho aqui provavelmente é o melhor 5/8 genérico que você pode estar utilizando. Uma cópia do Dweller muito forte nesse meta, que tem Shadow, que tem Zumbi, que tem PK, porra, Dweller vence jogos. A maioria dos Dwellers você vai querer passar com o Dweller no seu campo. Pra quem não sabe, o Dweller, ele tem efeito rápido que você desassociam a matéria dele e seu oponente não pode ativar nenhum efeito de carta no cemitério neste turno. Então ele desliga o cemitério do oponente, uma excelente carta, porra, excelente carta. Uma cópia aqui do Ordem Maligno Cavaleiro Exciton, esse bicho aqui é muito bom turno 2. Ele é um monstro rank 4 genérico, que uma vez por corrente, durante a fase principal ou durante a fase de batalha do seu oponente, se seu oponente tiver um total de cards maior que você na mão e no campo, efeito rápido, você pode associar a matéria desse card, destrua todos os outros cards no campo e além disso, seu oponente não sofre mais dano nesse turno. Você tem que prestar atenção no efeito desse bicho, porque pra você ativar o efeito dele, você tem que pegar o número de cartas que o oponente tem no campo, pegar o número de cartas que ele tem na mão e somar. Depois você tem que pegar o número de cartas que você tem no campo e o número de cartas que você tem na mão e somar. Se o resultado do oponente for maior, você pode ativar o efeito dele. Se o resultado do oponente for igual ou menor, você não pode ativar o efeito desse monstro. Então, normalmente você vai ativar o efeito desse monstro quando o oponente tiver com o campo cheio ou com a mão cheia. Aí você ativa o efeito dele e limpa o campo. Mas no caso, você não vai poder finalizar o oponente no turno que ativar esse efeito. Você vai limpar o campo, montar o seu campo e passar para o oponente e segurar de alguma forma. E por último, mas não menos importante, a última alteração que eu fiz aqui nesse deck, eu coloquei uma cópia da número 70. A maioria das decklists utilizam esse Exceed aqui, ó. Esse bicho aqui, Cabra Mágico Mago Trapezista. Você faz ele utilizando dois monstros tipo Mago, aí você nunca sofre dano se o valor do dano for menor ou igual ao ataque desse card. E uma vez por turno, durante a fase principal de qualquer duelista, você pode associar uma matéria Exceed desse card para escolher um monstro com a face para cima em posição de ataque controlado pelo duelista do turno, que não seja esse card, e ele pode realizar um segundo ataque durante cada fase de batalha nesse turno. Então, basicamente, você escolhe um monstro Exceed que você controla para ele bater 2 vezes. Se esse card for destruído em batalha, enviado para o cemitério, ou se em sua posse for destruído por efeito de carta do oponente, enviado para o cemitério, você pode invocar o monstro Câmara Mágico do seu deck. Por que eu não gostei desse bicho? Porque não tem muita necessidade de bater com 2 monstros, de bater 2 vezes com o monstro, tá? Então eu preferi muito mais colocar o número 70 aqui, que pode lidar com o monstro problemático do oponente, banindo ele e tá finalizando os jogos. Eu achei muito mais prático, muito mais funcional usar o número 70 do que o Exceed Câmara Mágica, tá? Enfim, a maioria dos decks estão usando o Exceed lá. Eu não gostei, eu preferi colocar a minha aranha aqui de praxe. A boa e velha aranha resolve jogos, tá? Aí vamos lá, fechando o main deck eu tenho 3 lanças proibidas pra proteger os meus monstros turno 2 de traps e magias, mas também pra setar e proteger o meu campo turno 1 dos books cálices do oponente. É importante, essa carta aqui é bem boa. E também 2 cópias do controle mental, que se eu tivesse 3, eu definitivamente usaria 3 cópias dessa carta. Por quê? Porque ela é uma excelente carta turno 2, mano. Você rouba o bicho do oponente, aí você ativa o efeito da skill, devolve o bicho do oponente pro deck e invoca um Câmara Mágico do seu deck. Muito forte, tá? Muito forte mesmo. Se eu tivesse 3, eu rodaria definitivamente. Como eu não tenho, rodo 2 aqui. E é isso. Essa aqui é a decklist. Vamos agora para alguns replays. Vamos aqui para um exemplo de turno 1 do deck. Essa aqui, se eu não me engano, foi uma subida do lendário 2 pro lendário 3, tá? Eu peguei lendário 3 com esse deck e depois parei. Vamos lá contra um PK, um dos decks mais utilizados na ranqueada do momento. E nossa mão foi essa aqui. Boa mão, tá? O que eu faço aqui? Eu ativo o efeito da skill para descartar esse palhaço aqui, esse malabarista, e adicionar o palhaço pra mão, porque eu tenho um Crawler. Agora eu ativo o efeito do Crawler e descarto o palhaço para invocar o Crawler. Aí o palhaço ativa efeito, que cai no cemitério e invoca ele pra invocação especial. Agora eu ative o efeito do meu palhaço não, porra, porque no final todo mundo aqui é palhaço, né? Meu malabarista, eu bano ele pra adicionar aqui o chapéu. Vou dar Special Summon aqui do chapéu. Vou utilizar ele para fazer Artemis. Agora eu vou juntar aqui meus 2 monstros de nível 4 para fazer a Hyliana Exceed. Vou dar o efeito da Artemis, como o monstro magista foi invocado, eu consigo equipar Artemis nesse monstro. Agora eu vou ativar o efeito dela, adicionar o Zora pra mão, Normal Summon desse Zora, efeito, vou equipar o outro Exceed, né, nele. Quando esse monstro for equipado, eu posso ativar o efeito dele e invocar o monstro mago do meu cemitério. Vou invocar aqui o chapéu novamente. Vou dar o efeito da minha skill, voltar o chapéu pra invocar o malabarista. Por que eu faço isso? Pra já ter o malabarista no cemitério, pra na volta eu conseguir adicionar uma carta do meu deck pra minha mão, tá? Agora eu vou juntar os dois aqui pra invocar o Dweller. Dweller, como eu falei, muito forte contra o PK. Agora que eu já invoquei o meu monstro que não é Magistus, eu consigo dar o efeito aqui da Hyliana Exceed, detachar o material pra invocar o Magistus do deck. Eu invoco aqui a Hyliana do main deck, tá? Quando ele é invocado por invocação especial, eu consigo adicionar aqui a magia. Agora eu vou ativar a magia e usar a Hyliana do meu campo e o malabarista da minha mão para invocar o Aiwas. Eu optei na hora por não utilizar Artemis aqui na zona de armadilhas para eu ter o efeito dela na volta.
Mas o que não faz muito sentido, porque eu tenho um efeito aqui do Crawler e da Hyliona pra banir e equipar essa Artemis novamente, tá? Então, não tinha necessidade de eu gastar aqui o Malabarista da minha mão. Podia ter guardado ele. Mas enfim, eu passo com esse campo. O que eu tenho nesse campo? Eu tenho aqui a interação do Dweller, né? Que vai negar o cemitério do oponente, e só isso é suficiente contra o PK. E eu também tenho o efeito aqui do Iwasa, porque eu posso equipar a qualquer momento ele no monstro do oponente e roubar o monstro do oponente pra mim, tá? Vamos lá, já no começo do turno do oponente eu dou o efeito do Dweller, cemitérios negados, ele só acerta 3 cartas e um monstro e passa. Começo do meu turno, eu de novo do efeito da Artemis para acionar o monstro Magistos. Vou banir o Crowley para equipar esse Exceed na minha Hyliona aqui, tá? Ele dá Ciclone Cósmico nesse Exceed, que aí eu poderia ativar o efeito dele e tirar uma acertada do meu oponente, beleza? Eu dou o efeito do Cabra Mágico aqui no cemitério, vou banir ele para acionar o Palhaço. Vou virar todo mundo para ataque, vou dar normal summon aqui do Palhaço e vamos bater, tá? O oponente não tinha nada, e é isso. Esse é o exemplo de turno 1 aqui. Como eu falei, o Dweller é muito forte contra o PK e só ele foi o suficiente aqui pra parar o PK e ele não poder fazer nada, só citou cartas e passou. Vamos pro próximo replay. Segundo replay, novamente contra um PK. Como eu falei, muito PK na Ranked, tá? Só que dessa vez como segundo. E o PK faz um campo muito forte, tá? Vamos ver como a gente consegue lidar contra o campo do PK. Vamos lá, ele vai jogar aqui, vai dar skill, descarta a carta, vai acelerar a trap. Enfim, vou acelerar aqui, vai banir, aí vai adicionar. Aí se invoca, aí ativa a trap, aí invoca, aí dá rota, adiciona bicho, aí porra, descarta, aí foolish, aí invoca, aí skill, invoca, porra, bane, adiciona, porra, aí vira, aí bane, aí foolish, aí bane, aí invoca, aí porra, rank up, invoca, aí porra, efeito, destrói, seta, aí não ativa o efeito do off, né, de seta trap, provavelmente ele já tem com a trap setada. Vamos lá, o Lofton aqui, foda-se, a gente só não vai conseguir invocar a fusão e o Synchro, mas os Exceeds e o Link a gente consegue, tá? Todos os nossos monstros de main deck são nível 4, não vai nos atrapalhar muito. Mas ele tem aqui a Rank Up invocando o Rebellion e negando o efeito de monstro. E provavelmente a trap aqui do Ophion, porque ele não buscou, então provavelmente ele tem na mão. Vamos lá, começa meu turno dando a skill, descartando aqui um Malabarista para acionar o Palhaço. Dou o efeito do Crowley, descartando o Palhaço. Ele vai dar o efeito aqui do Hacking, da Rank Up para invocar o Hacking, tá? Invocou o Hacking. Crowley no campo, Palhaço tentando ativar efeito. Ele deixando, né? Invocou o bicho ali, invocou. 2 monstros no campo. Aqui eu teria forçado o Exciton, tá? Porque aí eu teria o Exciton no campo, 3 cartas na mão e ele tem mais cartas no campo. Eu poderia ativar o efeito do Exciton. Só que ele deu aqui a trap do Evisworm, banindo o Evisworm dele, voltando minhas 2 cartas pra mão. Sem problema. Eu dou agora controle mental, roubando o Hacking dele, efeito da skill, embaralho o Hacking, invoco um Cabra Mágico do deck. Flipo, dou efeito aqui do Malabarista do Cemitério pra acionar o Chapéu, Special Summon do Chapéu, junto os dois aqui pra fazer um Dweller. Agora eu dou efeito do Dweller, tá? Não tem necessidade desse efeito agora, né? Mas enfim, Normal Summon do Zora. Ainda não gastei meu Normal Summon, bom lembrar. Normal Summon do Zora, equipa um bicho do deck. Efeito do Zora, do reborn de um monstro do cemitério. Como equipei Artemis, eu posso ativar o efeito dela, vou adicionar outro Zora pra mão. Vou juntar os dois aqui pra fazer o Draco Enfurecido. Agora eu posso, porque eu sair do campo, né? E eu passo assim, tá? Bato com o Draco Enfurecido, bato aqui, bato com o Dweller. 4 cartas na mão, Dweller e Draco Enfurecido, ele tá no top deck. Eu dou o efeito do Dweller aqui, já travo o cemitério dele, ele não pode fazer nada. Enfim, na volta eu só finalizo, tá? Ativo aqui, busco a fusão, busco carta. Ó, minha mão, mano. É isso, mano. Vitória fácil contra o PK. Forcei as interações dele, sem gastar meu normal suma, né? Pelo efeito do Crawler, Palhaço, enfim. Ele foi obrigado a dar aquela trap, porque senão fazia o Exciton e limpava o campo dele. Gastou a interação da trap, controle mental, roubou o Hacking dele, enfim. Patifarias. Esse é o Performage. Terceiro replay aqui contra um Mizar, que se eu não me engano tava de Shadow. Eu comecei de novo, ele tava com a sequência de 5. Vamos lá, mais um turno 1 aqui, era um Shadow. E de novo, Dweller muito forte contra o Shadow. Vamos lá, de novo feita a skill, mesma coisa, tá? Descarto o Malabarista, aciono o Palhaço, Crowley, descarto, invoco, Palhaço, efeito, se invoca. Efeito do Malabarista, vou banir ele pra adicionar aqui o Chapéu. Vou dar efeito aqui da skill pra embaralhar o Palhaço e invocar o Malabarista do deck, pra já ter outro Malabarista no cemitério, pra eu poder ter Search no próximo turno. Vou dar Special Summon do Chapéu. Vou juntar os dois aqui. Aqui eu fiz errado, tá? Aqui era pra eu ter invocado o Link 1. Eu tava aprendendo a jogar com deck ainda. Invocado o Link 1, depois ter feito o Exceed. Que eu fiz a ordem contrária, tá? Invoquei o Exceed, aí depois invoquei esse Chapéu. Aí junto os dois aqui pra fazer o Dweller. Aí o defeito da Hyliona, detacha o material pra invocar o Zora. Aí efeito do Zora, seto Artemis, Zora. Invoca o bicho aí, Artemis vai adicionar a carta. Aqui eu podia ter passado confusão e não passei. Jogada errada. Jogada equivocada, jogada errada. Mas eu tenho um Dweller, o Dweller só o Dweller já é muito forte contra o Shadow, tá? Consigo dar o Dweller aqui. Cemitério negado. Ele começa dando normal suma aqui da Hyliona dele, pra adicionar a invocação dele. Vai tentar aqui fazer Construct, só que tudo que ele enviar pro cemitério ele não vai conseguir ativar efeito.
enviou ali Schism. Ele não podia desmontar essa Construct para adicionar a Schism, porque a Construct ativa efeito de cemitério, o cemitério tá negado. Enfim, ele só passa. Meu turno, eu dou o efeito aqui do Zora para equipar outra carta do meu extra deck. Vou equipar a Niraruru, porque a Niraruru, cara, nome difícil, tá, de falar no vídeo, vai conseguir forçar a Cetera dele. Era uma prisão, só que nessa altura do campeonato, mano, não vai fazer muita diferença. Ele invoca aqui, bane as duas cartas. Vou dar efeito da Artemis de novo para acionar um Crowley. Vou juntar os dois aqui para fazer o Draco. Agora eu vou dar efeito do Crowley, descartando o Palhaço, invocando o Crowley, Palhaço efeito, se invoca. Junto os dois aqui para fazer o número 70. E aqui bane a Construct dele e finalizar a partida. Tinha de novo efeito do Dueler, caso ele sobrevivesse de alguma forma. Mas enfim, vitória fácil aqui contra o Shadow. Vamos lá, dessa vez mais um PK. Terceiro PK no vídeo, tá? Segundo novamente. E, cara, esse replay foi muito god, tá? Porque a gente consegue... O PK faz o campo máximo, né? De Ophion, Requiem. E a gente consegue lidar com o campo do cara utilizando o Exciton, tá? Vamos esperar ele jogar. Vai banir. Invocou. Juntou. Leviar. Invocou. Juntou. Porra, skill. Invocou. Porra, vai banir. Adicionou. Aí baniu. Foolish. Baniu. Invocou. Magia. Invocou. Ophion. Porra, adicionou. Ativa a trap. Flipa aqui. Então ele tinha várias cartas aqui. Ele tem a trap de interação do Steelzorm. Ele tem a qualquer momento aqui a rank up dele nesse Rebellion, fazendo Requiem, que é negação, mas além disso, tem o pop da trap aqui, então campo forte, campo muito forte. Vamos lá. Eu começo novamente com o Crawler, descartando o Palhaço. Ele ainda tinha o Dedecronos na mão, baniu esse meu Palhaço, então já perco a summon dele. Acho que ele poderia ter esperado ativar o efeito do Palhaço, tá? Porque ele nem esperou ativar. Mas enfim, eu dou o efeito da skill, embaralho o Crawler no deck pra setar aqui o Malabarista. Como ele controla, como tem 2 ou mais monstros no campo, eu consigo dar Special Summon desse chapéu. E aqui foi o que eu queria, tá? Ele deixou eu invocar o Exciton. Porque ele podia ter dado a trap aqui, né? Podia ter dado a trap. Mas ele deixou. E aí ele se ferrou. Porque eu invoquei o Exciton. Dei efeito aqui. Ele achou que o Cálice... Ele ainda tinha esse Cálice, né? Ele achou que o Cálice... Quer dizer, ele não tinha a trap do PK aqui, então, né? Ou não tinha a trap do... Agora eu não lembro. Alguma coisa... Ou ele tinha... Não lembro aqui, tá? Ele achou que o Cálice resolveria, só que eu tinha lança proibida, salvadora. Lança... Vral no campo do cara, tá? Ele tinha acertado a trap do Steelzorm, né? Ele podia ter voltado meus 2 bichos pra mão, não quis. Achou que o Cálice resolveria, tomou na Jabiraca. A trap ainda vai tiver efeito, setar essa carta aqui, tá? O que é mais incrível ainda, porque eu ainda tenho efeito aqui do Malabarista no cemitério, eu vou banir ele pra adicionar o chapéu e eu não gastei meu Normal Summon ainda. Eu consigo dar Normal Summon, Special Summon chapéu e fazer um Dueler aqui. Passando com esse Dueler, assim eu nego qualquer possibilidade dele voltar pra esse jogo, tá? Porque ele poderia banir esse capa, aí invocaria o Thorn Scales, aí ele teria jogo pra caralho aqui. Só que invocando esse Dueler, eu tiro qualquer chance dele voltar pra esse jogo, tá? Negando o cemitério dele. Ele só passa, volta pro meu turno, compra um Zoro ainda, Normal Summon desse Zoro, equiparia a carta, invocaria o bicho do cemitério, enfim. Vitória aqui, turno 2 contra o PK, muito forte, né? Exciton é muito forte quando pega. Vamos lá, replay aqui contra um Altergeist Amazement, sim, Harley, cadê brasileiro se eu não me engano? Salve aí pro Harley se estiver vendo esse vídeo. Eu tava usando Crackdown aqui, por causa... A teoria pra ser um terceiro mais contra poder roubar o bicho do oponente, aí, pô, só que eu não gostei. Resolvi enxugar mais o deck, tá? Resolvi colocar mais monstros. Vamos lá, ele só acertou 2 cartas e passou. Efeito da skill, descarto aqui o chapéu pra adicionar o Palhaço, porque eu já tenho um combo aqui de Crawler e Palhaço. Vou fazer esse combo de novo, descartando o Palhaço, pra invocar o Crawler. Ele ativa aqui já o Spoofing. Invoco, efeito Palhaço. E aqui ele invoca o Arlequino da mão, tá? Porque ele ativou uma trap. E aqui eu não entendi. Eu invoco esse Palhaço, beleza? E ele dá efeito do Arlequino. Equipando essa trap do meu Arlequino, só que ele não fez nada, ele não fez nada em seguida. O que eu fiz? Ativei efeito da skill, voltei o Palhaço pra mão e invoquei aqui o Malabarista, tá? E a trap dele foi pro cemitério, não entendi aqui. Juntei os dois pra fazer a Hyliona, vou invocar agora por invocação normal o Zora, efeito, equipar aqui a Niraruru, equipando, consegui dar o reborn do meu monstro. Agora eu vou dar efeito da Niraruru para destruir a Cetera dele. Era uma manifestação. Vou juntar os dois aqui para fazer o Draco. Agora eu vou dar o efeito da Hyliona, que eu não ativei ainda. Invocar a outra Hyliona. E agora eu tô travando Magista, só que aqui eu consigo banir. Aqui eu fiz o contrário, né? Aqui eu deveria ter banido o Malabarista primeiro, para adicionar a carta, depois invocar da Hyliona, porque invocando essa Hyliona, como eu já tenho invocação na mão, eu poderia voltar esse Malabarista pro cemitério. Mas enfim, não mudou nada o resultado do duelo. Vou dar Normal Summon, Special Summon dessa... Nem precisava, né? Já poderia utilizar na mão, mas eu vou juntar os dois aqui pra fazer o Aiwasu. Aí eu vou dar efeito ao Aiwasu, efeito da Hyliona também, tá? Banir pra equipar, vou dar efeito ao Aiwasu pra roubar o Arlequino dele e ter o dano aqui pra finalizar. Não foi a melhor do Altergeist, mas utilizamos aqui o Aiwasu de forma ofensiva pra finalizar o oponente. Vamos pro último replay. Último replay aqui contra um TG, outro deck aí do meta, outro deck aí do formato atual.
Segundo, novamente, porque turno 1 é fácil, turno 1 você sabe os campos que esse deck faz, né? Difusão, duelo, Draco Enfurecido. Turno 2 que esse deck tem que se provar. E aqui o TG faz campo full, tá? Que é com Link e... Se não me engano ele passa de Arauto? Acho que ele passa de Arauto... Não passa com Link não, ele passa de Arauto e Alabarda. É isso, ele faz jogadinhas ali, tá? Vral, aí toma, invocou, puxou, e não joga. Special, porra, juntou, fez Arauto, porra, efeito, da mão, invoca, juntou, porra, esse, invocou skill, libélula, juntou todo mundo, alabarda, setou uma carta e passou. E aí o que eu faço? Eu já começo dando controle mental, dando alvo no alabarda, justamente para forçar ou o Arauto dele, ou se eu tivesse muito azar, uma lança proibida que ele tivesse, tá? Só que ele deu Book of Moon no alabarda dele. E aí que eu não entendi nada, tá? Porque eu vou roubar o bicho dele setado. E é isso. Eu flipo o meu monstro, eu flipo o bicho dele, dou a skill, devolvo pro deck, invocando o Câmara Mágico do meu deck, tá? Viro, Special Summon, vou juntar os dois aqui pra fazer o número 70 e forçar a negação do Arauto. Ele dá a negação, ele nega, obviamente, e destrói. Agora eu tenho aqui efeito Crawler, enviando o Palácio pro cemitério, invoco o Crawler, efeito, invoco, vou juntar os dois aqui pra fazer a Hyliona. Efeito Hyliona, detacho material, invoco o Zora do deck, efeito Zora, equipo um bicho do meu deck, efeito Zora, invoco o bicho do cemitério. Como equipei Artemis, eu posso dar efeito Artemis equipada, adicionar um bicho pra mão, adicionar Hyliona. Eu não gastei minha Normal Summon ainda, Normal Summon da Hyliona, vou adicionar invocação. Invocação, eu vou juntar aqui a Artemis e a Hyliona pra fazer o Ayahuasca. E é isso, finalizar o oponente aqui, tá? Ainda dou efeito do Malabarista pra adicionar o chapéu. É isso. Oponente finalizado, por causa da misplay ali. Ele podia ter dado o Arauto pra proteger o do Mid Control, tá? Só que eu acho que aí, independente, eu ganharia do mesmo jeito, tá? Quer dizer, ele tinha o Book, né? Mas eu tinha a lança, então, eu ganharia de qualquer jeito, eu acho. Enfim, esse é o deck Performance de Magistas. Vamos pras considerações finais. E as considerações finais é que é um excelente deck, mano. Cara, esse deck é bom. Esse deck é bom, diferente do Prankids, diferente do Mitológico. Esse deck é bom, mano. Ele passa com o turno 1 honestíssimo. Ele faz um dueler que é extremamente bom nesse formato. Ele consegue jogar muito bem turno 2, tem volume pra isso. A skill combinado com o controle mental é um board breaker excelente. O grande problema desse deck eu diria que é consistência. Porque ele tem o problema Cosmo. Porque o que é o Cosmo? O Cosmo você tem os pilotos, você tem as naves, você tem que abrir com os dois pra jogar. Nesse caso aqui, você tem os Performage, você tem os Magistas e você tem que abrir com as duas mecânicas pra jogar de forma mágica com esse deck. É claro que você tem algumas jogadas aqui de puro Performage. Uma delas é com o chapéu e o palhaço. Você dá Normal Summon do palhaço, usa pra fazer Artemis, aí ele vai ativar efeito, que cai no cemitério, você invoca ele, aí você vai ter palhaço, Artemis, dois monstros, aí você consegue dar Special Summon do chapéu, aí você consegue juntar o chapéu e o palhaço pra fazer a Hyliona SR, aí Artemis ativa efeito, equipar na Hyliona, Artemis efeito, você consegue adicionar algum bicho pra follow up, porque você já gastou sua normal, né? Mas você consegue dar efeito a Hyliona, invocar um bicho do deck, aí você consegue invocar, por exemplo, a Hyliona UR, aí ela ativa efeito, adicionar magia, enfim. Enfim, você consegue fazer jogadas só utilizando aqui a mecânica de Performage. Só que, quando você abre só de Magista, você não abre com os Performage, o que é difícil, você tem 8 monstros Performage aqui, só que isso tava acontecendo comigo, eu tava brincando bastante com esse deck. Quando você abre só com os Magistas, você fica com pouco volume de monstro. Os Performage te dão um volume de monstro muito bom, tá ligado? O Magistas, eu diria que é o motor do deck, é literalmente engine, possibilita várias jogadas, utilizando os links, os Exceeds, e os Magistas são os monstros que possibilitam o volume do deck. O Chapéu entrando pro Special Summon, o Palhaço entrando pro Special Summon, o Malabarista sendo essa consistência do deck, porque buscando ambos, a skill descartando qualquer um deles pra acionar qualquer um deles. Então você consegue jogar com só o Performage. Só o Magistas é mais difícil, mas você ainda consegue fazer algumas jogadas. Mas o máximo do deck é juntando os dois. E às vezes você não vai abrir com os dois. Às vezes você vai abrir só de Performage e só de Magistas. E aí você não vai passar com um campo tão forte e não vai ser o suficiente pra vencer os duelos. Mas quando você abre com as duas mecânicas, o potencial é muito grande, tá? Esse deck é realmente muito bom. Gostei bastante dele. Aprovado. Caso você tenha caso você tenha um Magistas aqui, acho que vale a pena ir atrás do Malabarista aqui e do Palhaço. Essa carta aqui é de drop, né? Porque esse deck é realmente bom. Ainda mais se você tiver os 3 controle mental. Ele fica melhor ainda. Bom, esse foi o vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like, mano. Se você gostou muito, se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Então, e quando a gente virar membro, é só clicar aqui no Seja Membro, que além de você ter acesso ao grupo do WhatsApp, onde só tem maluco lá que conversa sobre Yu-Gi-Oh! E outras coisas, sei lá, futebol, tô puto com o Flamengo, acontece. Você ganha acesso antecipado aos vídeos do canal. E além de me incentivar bastante a gravar vídeos. Se você gosta do canal, quer que eu grave mais vídeos, cara, você clica aqui no Seja Membro que você me ajuda demais. E obviamente, voltando a lembrar da vaquinha para ajudar a galera lá do Rio Grande do Sul. A chave Pix tá aqui na descrição. Faça sua doação, que eu ficaria também muito feliz. Bom, é isso. Fui, falei, até mais. Falou!